Olá, bom dia! Tudo bem, pessoal do sétimo ano? Pessoal, hoje nós vamos continuar fazendo as atividades, tá? Sobre números inteiros do caderno de atividades. Vamos dar sequência nos exercícios da página 21, exercício número 10, que foi aonde nós paramos na correção na última aula. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro exercício. Gente, o primeiro exercício pediu para preencher essa pirâmide, né? Vamos chamar de pirâmide. Então, pensem aqui comigo um pouquinho. Aqui eu tenho mais 12 e menos 10. Se eu juntar mais 12 com menos 10, né? Mais 12 é maior do que 10, o algarismo, né? O número também. O algarismo é maior do que 10, então eu calculo a diferença e fico o sinal do número maior. Então, ó, mais 12 com menos 10, eu vou ter mais 2. Mais 2, ó, deixa eu reforçar aqui, as minhas canetinhas estão acabando, ó. Então, aqui eu tenho mais 2, certo? Olha o resultado que eu tenho aqui, mais 2. Agora, se eu juntar, qual é o número, tá vendo que eu juntei esse com esse para chegar nesse. Então, o que vocês têm que pensar agora? Qual é o número que eu vou juntar com menos 10 para dar menos 18? Então, eu já tenho menos 10. Menos 10 para menos 18, faltam menos 8, se vocês pensarem só um pouquinho. Então, ó, eu tenho menos 10. Para eu chegar no menos 18, eu tenho que ter menos 8, porque 10 mais 8 é igual a 18. Como eu estou falando de números negativos, então aqui eu vou ter que ter menos 8, tá? Então, preencham esse espaço da tabela com menos 8, certo? Eu vou apagar a luz aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor os outros valores. Pronto. Então, aqui eu tenho menos 8, certo? Aí, menos 8 com menos 11, eu tenho menos 19. Vou fazer aqui, ó. Menos 8 com menos 11 é igual a menos 19. Tudo bem? Então, tá aqui e tá preenchido aqui na tabela já, certo? Aí eu faço menos 19 com mais 19, então 19 menos 19, 0 aqui no meio. Menos 18 com menos 19, eu somo os dois. Menos 18 com menos 19 vai dar menos 37, né? 18 mais 19 é 37. Como os dois algarismos eram negativos, aqui permanece negativo. Então, menos 37, aqui, ó. Mais 2 com menos 18. 18 menos 2 é igual a 16. Como 18 era o maior algarismo, aqui ficou menos 16. Depois, menos 16 com menos 37, soma os dois e repete o sinal na frente. Então, aqui eu tenho menos 53, certo? Menos 37 com 0, então menos 37 com 0 vai dar menos 37 mesmo, tá preenchido aqui. Somando menos 53 com menos 37, eu tenho o menos 90, tá certo? Então, observem a tabela ali na tela da TV, certo? Para vocês conseguirem responder esse exercício, tudo bem? Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Estão vendo? Ah, agora ficou bom. Então, corrijam aí o exercício número 10 de vocês, tá certo? Vou deixar mais um pouquinho. Pronto, vamos seguir nossa aula. Bom, pessoal, vamos seguir nossa aula, então. Próximo exercício, número 11. O exercício 11, agora eu vou diminuir o zoom. O exercício número 11 fala assim. Ali. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Pronto. Exercício 11 fala assim. O gráfico a seguir representa o faturamento de uma pequena empresa no primeiro trimestre de determinado ano. Os valores positivos indicam que a empresa teve lucro e os valores negativos indicam que a empresa teve prejuízo, certo? Então, aqui está o faturamento, certo? Faturamento do primeiro semestre. Todas essas barrinhas que estão para o lado de cima são valores
que representam lucro, então são valores positivos. E essas barrinhas que estão aqui para baixo são valores negativos, são valores que indicam que a empresa teve prejuízo, certo? Agora vamos para a pergunta do exercício. Agora respondo de acordo com os dados do gráfico. Quais meses a empresa teve prejuízo? Então, prejuízo são esses 2 meses aonde a barrinha está para baixo do zero, né? Então, foi no mês de fevereiro e no mês de março. Pergunta alternativa B. Em quais meses essa empresa teve lucro? Então, vamos lá. Lucro são todas essas que a barrinha está para cima. Então, janeiro, abril, maio e junho. Esses foram meses que ela teve lucro, tá? C. Considerando-se todos os meses, pode-se dizer que, ao final desse semestre, a empresa teve lucro ou prejuízo. De quanto? Bom, para saber de quanto foi esse lucro ou prejuízo, nós precisamos somar, né? Então, vamos juntar os lucros, depois juntar os prejuízos e calcular a diferença, assim a gente vai poder determinar. Tudo bem? Vou fazer aqui na lousinha para vocês. Então, o lucro foi de 12 mil no mês de janeiro, certo? Então, nós estamos fazendo o lucro agora. O lucro foi 12 mil no mês de janeiro. No mês de abril, 8.500. No mês de maio, 15.500. No mês de junho, 21.340. 21.340. Então, agora eu só vou somar os valores positivos. Só estou somando o lucro, tudo bem? Então, aqui eu tenho 0, 4, 5 mais 5, 10, mais 3, 13, foi 1. 1 mais 2, 3, mais 8, 11, mais 5, 16, mais 1, 17, tá? E aí, aqui foi 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5. Então, deu 57.340. Esse é o valor apenas do lucro. Agora, vamos calcular o prejuízo. Então, o prejuízo eu tenho 5.600. Então, o prejuízo ele é indicado pelo sinal negativo. E o 3.290. Então, esse foi o prejuízo. Então, somando aqui, eu tenho 0, 9, 8 e 8. Então, 8.890 é o valor do prejuízo. E o valor do lucro é 57.340. Agora, eu vou calcular a diferença entre os dois para saber qual foi o lucro, né? Já dá para saber que a empresa obteve lucro, porque o número positivo é bem maior do que o número negativo. Então, vamos fazer esse cálculo agora. 57.340 menos 8.890. Então, aqui vai ser 0. Vou desmanchar uma centena. Vou passar para cá. 9 para chegar no 14, 5. Quando eu desmanchei uma centena, eu fiquei com 2, né? Então, agora eu vou desmanchar uma unidade de milhar. Aqui eu vou ficar com 6. E aqui eu vou ficar com 12. Então, vai dar 12 menos 8, 4. Aqui eu vou desmanchar também essa dezena de milhar. E aqui eu vou ficar com 16. Então, 8 para chegar no 16, 8. E aqui o 4. Então, essa empresa, ela teve um lucro de R$ 48.450, certo? Vamos baixar. Exercício 12. Manuela deve 340 ao banco por um empréstimo que fez. Sua irmã deve o triplo desse valor. Quanto a irmã de Manuela deve ao banco? Então, a Manuela deve 340 e a irmã deve o triplo. Para eu calcular o triplo de qualquer número, basta eu multiplicar esse número por 3. Então, para saber quanto a irmã da Manuela deve, basta a gente multiplicar 340 por 3. Então, vamos lá. 340 vezes
3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, a dívida da irmã da Manuela é de... Lembrando, a dívida a gente indica por um número, por um sinal negativo. Então, a dívida dela, então, menos, ó, a dívida dela, da irmã dela, é de R$ 1.020, conforme o cálculo aqui na lozinha, tá bom? Tá aqui a resposta do exercício número 12. Exercício 13 agora. No exercício 13 são todas as atividades de fazer soma, né? Soma e subtração. Então, vamos lá, eu vou armar ali do lado para vocês. Eu vou ligar a luz para a gente poder enxergar a lousa melhor. Então, aqui vai ficar assim. Vamos lá fazer todos esses exercícios até a alternativa F. Exercício número 13, alternativa A, 110 mais menos 40, certo? Vocês viram que aqui eu já coloquei o 110 sem sinal e sem parênteses, certo? Eu fiz isso porque se trata de um número positivo, então eu não preciso ficar colocando toda hora o sinal de mais. E como não tem sinal de oposto do lado de fora do parênteses, não vai interferir no cálculo, tá bom? Se tivesse sinal de oposto, era importante que eu colocasse o parênteses. Como não tem, não precisa. Na verdade, nem aqui precisaria, porque esse sinal aqui ele é positivo, então não vai trazer nenhuma diferença para o cálculo, somente se fosse o oposto. Aí sim a gente teria que calcular o oposto do número, tá bom? Mas vamos continuar então. Então aqui eu tenho 110 menos 40. 110 menos 40 é igual a 70. Como o algarismo positivo é maior, então vai ficar mais 70. Tudo bem? Alternativa B agora. Na B já tem o sinal de oposto, entenderam? Então, esse sinal de oposto, ele muda o valor do número. Como ele muda o valor do número, nós precisamos colocar esse número dentro do parênteses, tá? Então, aqui eu tenho 200... Oposto de menos 60, mais 60. 200 mais 60, 260. Alternativa C. Menos 121. Menos, então, o oposto de menos 3. Então, aqui eu tenho menos 121, copio aqui com o sinal na frente. Oposto de menos 3, mais 3. Então, calcula a diferença, né? Sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do número maior. 121 menos 3 vai ser igual a 118, certo? Como aqui o maior algarismo é negativo, a resposta é negativa. Então, menos 100 menos 118, tá? Alternativa D. D eu tenho menos 231. Tá vendo que ali é o sinal de mais na D? Então, eu não preciso trocar o sinal, basta eu pegar e copiar aqui, ó, o menos 110. Não precisa utilizar o parênteses nesse caso. Então, toda vez que tiver o mais aqui na frente, vocês já podem tirar o número do parênteses sem se preocupar, tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho dois números negativos. Então, eu vou repetir o sinal negativo e vou juntar os dois. 231 mais 110 é igual a 341, certo? Alternativa E. Mais 72 menos mais 50. Tá vendo? Sinal negativo eu coloco, porque aí eu vou ter que ver o oposto desse número. Então, aqui eu tenho 72, oposto de mais 50, menos 50. Então, 72 menos 50 é igual a 22. É positivo porque o positivo é o maior algarismo. F. Na F eu tenho menos 15
E aqui, menos 15. Não precisa do parênteses nesse início, né? Porque não tem sinal de oposto na frente do menos 15. Então, ficou menos 15, menos, agora sim, o oposto de mais 24. Então, aqui ficou menos 15. O oposto de mais 24 é menos 24. Então, eu tenho dois números negativos. Vou somar e repetir o sinal. 15 mais 24, 39. Então, aqui deu menos 39, tá bom? Então, essa é a resposta do exercício número 13. Observem aqui as respostas, certo? E confiram no livro de vocês, tudo bem? Próximo exercício, exercício número 14. Qual é o número que devemos adicionar a menos 1 para obter mais 6? Então, vamos pensar um pouquinho. Todos esses exercícios aqui, gente, para qual número que eu devo adicionar para? São equações de primeiro grau, tá bom? Então, vamos agora resolver algumas equações de primeiro grau sobre números inteiros, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, exercício número 14. Então, exercício 14, alternativa A. Então, gente, qual é o número que eu vou ter que adicionar? Então, eu vou ter que fazer mais. Então, qual o número que eu vou ter que fazer mais menos 1 para o resultado ser igual a mais 6? Então, aqui eu tenho o x. Então, qual é o número que eu vou juntar com x? Aliás, que eu vou juntar com menos 1 para o resultado dar mais 6. Eu não sei qual é, por isso eu representei pela letra x. Tudo bem? Então, ó, eu sei que vai ter que ser um número maior que menos 1. Para o resultado dar um número positivo, eu vou ter que ter um número positivo que seja maior. Então, pensando, ó, se eu fizer 7 menos 1, eu tenho o valor de 6, certo? Então, essa é a forma de vocês fazerem o cálculo mental. Mas e se vocês não conseguirem fazer o cálculo mental? Como é que vocês fazem? Então, vocês têm aqui que x vai ser igual a 6, né? Que já tá aqui desse lado. O menos 1, vocês colocam do outro lado com um sinal contrário. Por quê? Porque vocês vão fazer a operação contrária, certo? Então, se aqui eu tenho menos 1, eu passo para o outro lado como mais 1. Então, aqui eu vou ter menos 1, ó, tá vendo? Ele vai vir para o outro lado do sinal de igual como mais 1, tá vendo? É esse que vem para cá. Como desse lado do sinal de igual ele era negativo, para o outro lado ele vai ser positivo. Então, aqui eu tenho x vai ser igual a 7. Então, se eu fizer 7 menos 1, a resposta vai ser igual a 6. Portanto, a resposta do exercício número 7, tá bom? Vamos para o próximo. Então, alternativa B. Então, qual é o número que eu vou juntar com mais 3? Então, qual é o número que eu vou juntar? Eu não sei, então eu represento pela letra x para obter o resultado igual a menos 5, tá vendo? Então, aqui eu tenho mais 3, eu passo para o outro lado do sinal de igual como menos 3, porque é a operação contrária. Então, x vai ficar igual a menos 5, mais 3 vai passar para o outro lado como menos 3. Menos 5 com menos 3, x vai ser igual a menos 8. Tudo bem? Então, essa, menos 8, é a resposta para a alternativa B. Então, observem os cálculos aqui, tá bom? Gente, por que eu digo que essa equação é uma equação de primeiro grau? A equação de primeiro grau, ela sempre aparece para a gente descobrir um valor. Então, a gente não conhece um valor. Quando a gente não conhece um valor do cálculo, significa que essa equação é do primeiro grau. Então, um valor, primeiro grau. Tudo bem? E onde é que a gente determina o grau de uma equação? Pelo expoente, tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem, não tem nenhum número aqui em cima. Se não tem nenhum número aqui em cima, significa que este número aqui está elevado a 1. E isso também é uma característica de uma equação do primeiro grau. Então, quando eu aparecer uma letra, tá? No meio de uma continha, e esta letra não tiver nenhum expoente,
significa que esse número está sendo elevado a 1. Porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se eu fizer 7 elevado a 1, é igual a 7. Se eu fizer 8 elevado a 1, é igual a 8. Por isso que nós dizemos que essas letras que não tem expoente aqui em cima, né, o expoente a partir de cima da potência, é dito que ela está elevada a 1, tá bom? Por isso que a gente considera que ela está sendo elevada a 1, como está sendo elevado a 1. Como é apenas um número que nós estamos procurando, é uma equação do primeiro grau, tá certo? Qualquer dúvida sobre isso, me chamem no privado, porque a partir de agora a gente vai resolver bastante equação, porque vocês têm que chegar no 8º ano sabendo fazer equação muito bem. Senão vai ficar difícil para vocês acompanharem, vai ficar mais difícil ainda para a outra professora continuar o trabalho com vocês. Tudo bem? Então vamos começar agora a nos preparar para o 8º ano. Lembrando, no 8º ano vocês vão trocar de professora, não vai ser mais eu. E eu quero que vocês cheguem para a nova professora sabendo fazer equação de primeiro grau e todas as operações com números inteiros. Tá bom? Mas vamos juntos, eu vou ajudando vocês e tudo que vocês precisarem, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês me perguntem, por favor. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Alternativa C agora, tá? Já foi a A, já foi a B, vamos para a C. Então a C tá assim, menos 14, então qual é o número que eu vou juntar com menos 14? Então qual é o número que eu vou somar com menos 14? Eu não sei, represento pela letra X, para obter o resultado menos 6. Então aqui eu tenho menos 14, vai passar para o outro lado como mais 14, tá? Porque mais soma é a operação inversa da subtração. Então vai, x é igual a menos 6, eu só copiei o menos 6. Então, aí, o menos 14 vai vir para cá como mais 14, ó. Mais 14, tá? Então, x vai ser igual a 14 menos 6 é igual a 8. Como o maior algarismo é positivo, a resposta também é positiva. Se vocês substituírem o 8 aqui, vocês vão ver que menos 14 com mais 8 é igual a menos 6, tá bom? Essa é a prova real. Se vocês quiserem tirar a prova real dessas continhas, vocês vêm aqui, ó, tá vendo? Então, x é igual a mais 8. Certo? Então, vem aqui, ó, menos 14 mais 8. Então, menos 14 com mais 8, calcula a diferença. 14 menos 8, 6. O maior algarismo é, tá vendo, ó, a prova real dele? Então, menos 6, tá bom? Próximo, alternativa D. Então, a alternativa D está assim. Menos 7, então eu tenho o número menos 7. Eu vou juntar com outro número, que eu não sei qual é, eu chamo de x, e o resultado vai ser menos 10, certo? Então, aqui eu tenho menos, passa para o outro lado como mais. Então, x vai ser igual a menos 10, eu só copiei o menos 10, e o menos 7 passa para o outro lado como mais 7. Então, x vai ser igual a 10 menos 7, 3. O maior algarismo é negativo, então x é igual a menos 3. Se vocês fizerem a prova real, ó, no lugar de x eu vou escrever o 3. Então, menos 7. Então, no lugar de x, menos 3. Então, com menos 3. Sinais iguais, soma. 7 mais 3, 10. Como é negativo, menos 10. Ó, tá vendo? Eu cheguei na mesma resposta, tá? Essa aqui é a prova real. Prova real do exercício. Isso aqui também, ó, é a prova... Eita, tá saindo aí. É a prova real, tá? Do exercício. Então, se vocês quiserem tirar a prova real, é só substituir no lugar de x o resultado da continha. Então, substituir no lugar de x o resultado da continha, tem que dar o número que o exercício pediu para dar para vocês, tá bom? O exercício pediu para resultar. Então, dei uma olhada aqui na lousinha, certo? Eu agora vou apagar para fazer o próximo. Então, agora, alternativa E. E. Então, aqui eu tenho qual é o número que eu vou juntar com menos 1. Então,
qual é esse número que eu vou fazer com menos 1? Para o resultado ser igual a mais 1, certo? Então, copia o x, certo? Aqui, menos 1 passa para o outro lado como mais 1. Então, aqui, ó, copiei o mais 1 que estava aqui. E esse agora eu vou passar para o outro lado, positivo. Então, o número que eu vou juntar com menos 1 é 1 mais 1, 2. Então, se eu pegar o menos 1 e somar com 2 positivo, ó, sinais diferentes. Então, 2 menos 1 é 2, como maior, 2 menos 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Como o maior algarismo é positivo, então 2 menos 1 é 1. Como o maior algarismo é positivo, aqui 2 de novo. 2 menos 1 é 1. Como o maior algarismo é positivo, a resposta é positiva também, certo? Então, essa daqui é a prova real do exercício, tudo bem? Agora, vamos para a alternativa F. Na F eu tenho mais 3. Qual é o número que eu vou juntar com mais 3? Então, mais x. E o resultado vai ser menos 3, tá? Então, aqui eu tenho mais, vai passar para o outro lado como menos. Então, x vai ser igual. Aqui eu já tenho menos 3. E aqui vai passar para lá como menos 3. Então, x vai ser igual a menos 6, certo? Prova real. Então, prova real. 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 6. 3 menos 6 é igual, ó. 6 menos, são sinais diferentes, então 6 menos 3, 3. O negativo é maior, então menos 3, ó. Dá o mesmo resultado. Tá certo, pessoal? Tem sempre que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, é porque está errada a conta de vocês. Então, vocês têm que refazer, tá? Então, toda vez que vocês fizerem a prova real, ela tem que dar sempre o mesmo valor que está do outro lado do sinal de igual, do outro membro da igualdade, tá bom? Tudo isso daqui são igualdades. Eu tenho aqui o primeiro membro e o segundo membro da igualdade. Então, do lado do sinal de igual é o primeiro membro, do outro lado do sinal de igual é o segundo membro, tá bom? Então, vamos seguir. Alternativa G agora. G. Qual é o número que eu junto com menos 14 para tornar esta igualdade verdadeira? Então, mais 20, certo? Pessoal, então só para reforçar isso aqui com vocês. Membros da igualdade, tá? Então, quando eu tenho um lado do sinal de igual, eu tenho um membro. E quando eu tenho outro lado do sinal de igual, eu tenho outro membro. Para a igualdade existir, os dois membros têm que ter o mesmo valor, tá? Então, para essa igualdade existir, a soma desses dois números tem que dar a mesma coisa que aquele outro número aí. É sempre esse raciocínio que vocês têm que ter, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, eu tenho aqui x é igual a 20, que já está aqui desse lado, menos 14 vai passar para o outro lado como mais 14. Então, x vai ser igual a 20 mais 14, 34, certo? Prova real aqui em cima. Lembrando, se o número da prova real, o resultado do número não for igual a 20, que é o número que está aqui, é porque a conta está errada. Então, eu vou fazer menos 14 com mais 34. Então, no lugar de x, tá vendo? X é igual a 34. Então, no lugar de x, eu coloquei 34. Calcula a diferença. 34 menos 14, eu vou ter 20, só que aqui positivo. Ó, é o mesmo número. Se não der o mesmo número, a conta de vocês está errada. Tem que refazer, tá bom? H. Então, menos 9 para obter menos 10. Então, que número que eu vou juntar com menos 9 para o resultado ser igual a menos 10, certo? Então, aqui eu tenho x igual a menos 10, menos 9 passa para o outro lado como mais 9. X é igual, calcula a diferença, 1, como o maior algarismo é negativo, menos 1. Vamos para a prova real. Prova real, certo?
Então, aqui eu tenho menos 9. No lugar de x, eu vou colocar menos 1, porque x é igual a menos 1. Então, ó, somos 2. 9 mais 1, 10. Como os dois são negativos, aqui vai ser negativo também. Então, ó, deu o mesmo resultado, tá bom? Então, próxima alternativa agora, I. Tá? Então, vamos fazer a igualdade de novo. Lembrando, na igualdade eu tenho que ter um membro igual ao outro. O que é um membro, professor? Um membro é o que tem de um lado do sinal de igual e o outro membro é o que tem do outro lado do sinal de igual. Então, agora a alternativa I. Menos 1 para obter mais 12. Então, menos 1 mais um número para obter o resultado igual a 12, certo? Vamos lá. Então, x é igual a 12, menos 1 eu passo para o outro lado como mais 1. Então, x é igual a 13, certo? Prova real. Menos 1 mais 13 vai ser igual a quanto? Então, ó, 13 menos 1 é 12. Como o algarismo 13 é positivo e é maior, então dá 12. Então, 12 igual a 12, tá? Então, esta prova real. Próximo, alternativa IJ. Então, alternativa J. Para obter zero. Então, para eu ter 0 mais x, eu vou ter menos 10. Ora, se eu não conjuntar nenhum número, então x vai ser igual a menos 10, né? Eu posso passar para cá tirando zero, mas o zero ele é o elemento neutro, tanto da soma quanto da subtração. Então, ele não muda o resultado. Então, x é igual a menos 10, tá certo? Pessoal, a aula de hoje, ela foi bastante importante, na verdade, tá bom? Parece que foi uma simples aula de correção, mas na verdade não. Hoje nós demos iniciação na equação do primeiro grau, na vida de vocês, de uma forma mais concreta. A partir de hoje, nós vamos sempre utilizar a letra X, tá? Essa letra X, ela também é chamada, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Vai ter mais correção e a gente vai se falando. Qualquer coisa podem me chamar, eu estou disponível para vocês, tanto no meu WhatsApp quanto no Educaribox. Podem me procurar, tá bom? Um beijão, eu tô com saudade de vocês, tá certo? E eu vou cobrar tudinho, todos os livros feitos e preenchidos. Um beijo, tchau!